Depois de tanto tempo trabalhando com pessoas, já fui líder em organizações internacionais, inclusive nacionais, e estudar esse tema, e agora estudando aí com a Gallup, e, meu, eu estudo direto, né? E continuo olhando isso nas organizações, né? Eu comecei a perceber que tem alguns rituais que deveriam existir, e é os que eu vou sugerir para vocês, tá? Então são 6 conversas, né? Então, 6 rituais que vão aumentar o desempenho da sua equipe, tá? Por quê? Porque ele vai trabalhar no engajamento, ele vai trabalhar na escutativa, ele vai trabalhar de diversas formas, tá? O primeiro ritual foi o que eu chamei aqui de conversas de direcionamento, tá? Você pode chamar do nome que você quiser, tá? Acontece de 2 a 3 vezes no ano, é com toda a equipe, e o objetivo dela principal é mostrar para onde nós estamos indo. Então, quando a gente apresenta para as pessoas, ó, daqui a 2, 3 anos é para lá que nós vamos, é essa a direção, é isso que vai acontecer, isso traz clareza para o que está acontecendo, o que vai ser esperado, o que está por vir. Percebe? E também detalhar nessa reunião um pouco do papel e responsabilidade de cada um. Então é assim, pessoal, estamos indo para daqui a 2, 3 anos para lá. Neste ano aqui de 2025, ou no ano que você tiver, a gente vai fazer isto. Esses são os entregáveis, é isso que espera da gente. E esse é o papel e responsabilidade que eu espero de cada um. Então, isso pode ser desde lá do nível de liderança lá em cima, como de repente um líder de uma área, que chama a sua equipe e fala: cara, a nossa área está indo para cá, esse é o movimento dos próximos 2, 3 anos. Neste ano a gente vai trabalhar isso, esses são os principais entregáveis e esse é o papel de cada um. É como eu espero que cada um vai atuar. Você vai estar mais para cá, você mais para cá. Então aqui a gente está alinhando não só a direção da empresa, como papéis e responsabilidades individual, mas ainda de uma forma coletiva. Então precisa acontecer pelo menos a primeira vez ali quando começa o ano, ou às vezes até um pouco antes do ano, para você mostrar já o que vai ser o ano que vem lá para o meio do ano, e às vezes talvez você precise puxar uma outra conversa, principalmente quando tem que redirecionar algo, ajustar uma rota, enfim, tá? E aqui tem um ponto que eu escrevi aqui no final que é fundamental. É nesta conversa aqui que a gente fala sobre o nós, que é o conversar sobre a equipe, não sobre o indivíduo, não sobre atividades, é sobre o nós. Né? Quem nós queremos ser, para onde nós queremos ir, o que que nós queremos fazer. É muito um olhar desse nós. Então, primeiro ritual aí que você precisa encaixar na sua agenda é 2 a 3 vezes no ano você precisa ter essa conversa com a equipe inteira. Pode ser uma conversa de um dia inteiro, pode ser uma conversa de um período, vai depender de uma série de coisas. Mas não dá para ser presencial, faz online. Eles precisam saber para onde estão indo. Isso aumenta a taxa de engajamento, aumenta a taxa de clareza. E aumenta a conexão de, cara, me faz sentido essa causa, faz sentido esse movimento deste ano. Cara, quero estar junto, quero fazer parte disso, né? O segundo ritual eu chamei aqui de conversas de alinhamento de expectativa individual. Então, são conversas de alinhamentos de expectativa individual. Então, você vai pegar o que você conversou lá em cima e agora você vai trazer para o indivíduo. Ó, indivíduo, lembra lá que a gente falou que daqui a 3 anos a gente quer estar para lá, este ano é isso, e o seu papel eu entendo que aqui, ó, vamos detalhar ele? Vamos entender exatamente o que que eu espero de você? E aí aqui você vai falar de escopo, de cronograma, de responsabilidades, de autonomia, de recursos, de investimento. Você vai alinhar tudo isso com ele. Ó, são essas as iniciativas novas, são essas as iniciativas que já estavam acontecendo, que precisam terminar este ano. Essas rotinas precisam estar em dia, a gente está com problema nessa rotina. Então, cara, você alinha com aquela pessoa aonde ela vai ser envolvida, onde que ela vai ser impactada e como ela vai impactar os outros e qual que é o papel dela no nível de detalhe maior. Aí vai tirar as dúvidas, vai esclarecer com ela, vai ver se ela tem alguma questão. Ela pode falar que eu me sinto menos segura, que eu me sinto mais seguro. Aqui você pode usar um pouco de liderança situacional. Para cada uma dessas atividades, pode ser que ela esteja num momento diferente. Então, ó, você vai combinar qual frequência. Isso aqui é muito importante no processo de delegar as coisas. Você vai delegar, vai dar autonomia para a pessoa, mas você vai ver com qual frequência. É o quão presente você quer que eu esteja. Porque o próximo passo é justamente sobre isso, é você estar presente, né? Que são os combinados ainda, né? Então, nesse segundo, você vai combinar com ela. Então, nessa atividade aqui, uma vez por semana, a gente conversa 15 minutos. Essa daqui uma vez por mês está tranquilo? Beleza, então você faz esses acordos, né? Aí chega o momento da terceira atividade, eu chamo de status report. Aqui é o que vocês normalmente são fantásticos, é o que mais acontece. É bater o bumbo ali do dia, né? Gestão de atividades. Você sentar com a pessoa ali, e aí, fez, não fez?
tá? Eu sugiro muitas vezes isso ser individual até para trazer celeridade, trazer velocidade, né? Agilidade. E às vezes pode ser coisa de 15 minutos. Então pode ser todo dia, pode ser uma vez por semana, de repente você usa metodologias ágeis aí, já usa esses conceitos, tá? Talvez não, mas o importante aqui é você estar monitorando de acordo com o que você combinou aqui, as frequências que você combinou. Tá? Até porque você precisa estar em espaço. Você não combinou 2 semanas, então não adianta você ficar antes lá. Mas e aí? E aí? Cara, 2 semanas você está em espaço para a pessoa. Você fica de olho, de acordo com o M lá que você achava que ela estava. Fica monitorando, né? Então aqui, o mais importante desse movimento é você mostrar que você está presente. Eu estou aqui. Eu posso te apoiar. Você está precisando de alguma coisa? Tem alguma coisa que eu posso te ajudar? Então isso aqui é bem importante, tá? E é o que normalmente você já faz. E é legal fazer às vezes em grupo. Porque em grupo, às vezes, ajuda a todo mundo ver o que está acontecendo, como cada um está indo, às vezes um pode apoiar o outro, isso também é legal, tá? O quarto ritual são conversas de feedback, feed fast, feed forward. São métodos um pouco diferentes, mas que se complementam. Mas basicamente o que eu estou sugerindo, se vocês observarem, é não misturar as conversas. Por isso que eu estou sugerindo rituais separados. Cara, se você está ali no bombo de atividade, que é o bombo de atividade, às vezes tem mais pessoas. Se você quer falar de direcionamento, é uma outra conversa, um outro tema, num outro local. É tudo diferente, tá? E aqui são feedbacks. O feedback ele serve para quê? Para você acertar a rota, para você trazer para a pessoa como que você está observando o trabalho dela, né? Ou se você está pedindo um feedback, né? Então aqui pode ser individual, mas às vezes pode ser em grupo também. Pode ser principalmente quando você vai reconhecer as pessoas, né? Então você pode trazer isso no movimento de grupo, mas sempre com muito cuidado de não expor ninguém, né? Então isso tem que ser constante, cara. É na hora ali, você está numa reunião, viu algo acontecendo, você já aproxima e você posiciona, olha, isso daqui podia ser isso, podia ser aquilo, ou até um próprio elogio. Então são rituais que o tempo inteiro ali você está mostrando se a pessoa está na rota. Imagine assim, a pessoa era para ter virado à direita, tá lá com o GPS ligado, era para ter virado à direita, não virou. Passou reto. Imagine se daqui a 2, 3 dias você vai avisar para a pessoa que não estava legal. Imagine uma vez por mês você sentar com a pessoa, cara, não. Ó, você errou a rua, era para virar aqui à direita. Percebe? É imediato, é constante, assim, tempestivo, né? Muito bem. O quinto ritual, conversas de desenvolvimento. Sugerimos também 2 a 3 vezes no ano você ter uma conversa de desenvolvimento. Cara, aqui você vai falar de carreira, aqui você vai falar de salário, de promoção, aqui a gente vai falar de sucessão, a gente vai falar do crescimento da pessoa dentro da organização. Então, o que que você está observando, o que que você não está observando. Então, são conversas de desenvolvimento. E muitas vezes é só escutar. Às vezes é falar, olha, realmente é uma empresa menor, a gente não tem tanto promoções assim todos os anos, mas tem como crescer em projetos, tem como crescer de outras formas, para o paralelo, em outros tipos, estilos de carreira, né? Então, o importante é ter essa conversa, sentar, ver como que a pessoa está indo, dar feedback ali, o feedback de receber. Por exemplo, principalmente quem entra depois de 3 meses, senta com a pessoa, vê como que tá, como que não tá. Então, precisa se ter essas conversas de desenvolvimento. Eu vejo líderes não tendo essas conversas porque falam, mas não dá para promover. Conversa de desenvolvimento não se trata só de promoção. Ela se trata de desenvolvimento pessoal, técnico, comportamental, maturidade. Tem diversas conversas para se ter aqui dentro da conversa de desenvolvimento, tá? E 2, 3 vezes no ano aí é o suficiente, né? E a última conversa, talvez uma das mais importantes, almoço, happy hour. Chama a pessoa para tomar um café. E pelo amor de Deus, não é para conversar sobre serviço. Às vezes acontece de passar pelo serviço. O que não dá é você estar no happy hour e aí você, já que a gente está aqui, vamos aproveitar esse tempo para falar de tal tema? Não, cara. Isso aqui é um momento de conexão, um momento onde vocês vão falar de pessoas. A conexão acontece de um ser humano para o outro, vai contar a sua história, vocês vão dar risada, vai assistir um jogo, vai chorar junto, vai gritar, vai num teatro. Percebe? Então, basicamente, o que eu queria apresentar para vocês, e funciona, façam um teste. Você quer aumentar o desempenho, o engajamento da sua equipe? Utilizem esses 6 rituais, se organizem. Não precisa fazer com todo mundo de uma vez. Começa com um grupo menor, com uma área específica, com uma pessoa específica, vai testando, vai experimentando, depois você aumenta. Depois, com o tempo, você cria os rituais com as outras áreas, interáreas. E a minha sugestão é não misture essas reuniões. Não dá para estar lá no meio do jogo de futebol, ou num teatro, num cinema, ou um almoço e dar um feedback. O que você fez ontem não foi legal, naquela barulheira, onde a pessoa não consegue nem ser acolhida se ela precisar falar. Ou se ela entrar em alguma emoção, ela vai estar sendo exposta. Então não misturem esses temas. Inclusive, criem os nomes relacionados à cultura de vocês. Deixem esses nomes bem claros. Aí, quando tem aquela conversa, a pessoa já sabe do que se trata.
Aí você pode realmente começar a criar esses rituais e aprender junto, né? E isso funciona muito. Então, eram essas as dicas que eu queria trazer para vocês, né? Como aumentar o engajamento, ou como aumentar o desempenho da minha equipe por meio do engajamento. Esta forma você vai estar dando escuta ativa para eles, você vai estar melhorando, você vai estar aprendendo, você vai estar se posicionando. Pessoal, a gente precisa aprender a se relacionar. A gente precisa aprender a se relacionar. Estamos vivendo questões relacionais, né? Então, isso daqui vai ajudar vocês muito a ter agendas rápidas, curtas, objetivas, focadas, eficientes, sem perder tempo com a sua equipe, tá? Então, me diz aí, se você gostou, se faz sentido. Normalmente a gente faz uma pausa aqui para dúvidas. Se você também estiver aí assistindo aí nessas 48 horas que vai estar disponível para você, coloca dúvidas lá. A gente vai respondendo, ou até os próprios empresários vão respondendo, ou tragam experiências do que vocês têm feito aí, se você já tem feito algum desses rituais, tá? Esses rituais, pessoal, tem muita metodologia aqui por trás, tá? São diversas coisas que a gente juntou. Tem questão de gestão de projetos, tem coisas que vêm da Gallup, tem coisas sobre gestão de equipe, tem diversas coisas que estão integradas aqui em 6 passos para vocês fazerem, tá bom?